Bora começando então. Fala, meus queridos. Ótima semana para todo mundo. Mais uma segundinha aqui em Sampa City, aquele calor inacreditável. Ontem foi o auge. Quase que eu não consigo estar aqui hoje. Realmente derreti absurdamente. Mas vamos lá. Ótima semana para todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre como trabalhar em DAOs globais. Aliás, desculpa, Vitão, acho que eu peguei a sua parte. Pode apresentar, Vitão. Apresenta o convidado também. Bom dia, meus queridos, como vocês estão? Café 198. Estamos chegando, hein? Estamos chegando. Quarta-feira. É o dia. Aí. É o dia. A gente chega no café 200. Bom demais. Hoje a gente vai estar falando com o Worms. Vou dar um pouco de background. Eu nunca conversei com o Worms, assim, de voz e tal. A única vez que conversei com ele foi chamando ele pro café, e quem indicou ele pra mim foi uma das pessoas que eu mais respeito nesse universo, que é o Rob. Então, ele indicou o Worms para conversar com a gente sobre o trabalho que ele está desenvolvendo em DAOs, principalmente DAO, ele está full time em DAOs, né? Ele pode explicar um pouco para a gente como que foi a trajetória dele, mas enfim, o Rob falou que a história dele é muito legal, e aí hoje a gente trouxe ele pro café. Obrigado, viu, Worms, por ter aceitado o convite primeiro. Valeu. Obrigado a vocês pelo convite aí, valeu. Muito bom. Gus, como é que você tá, GM, querido? GM, Rob, GM, Seoff, Worms, toda a galera. Hoje eu tô nojento, pra ser bem sincero, velho. Depois de ganhar um título maravilhoso ontem, hoje eu tô chato, hein? Mas vamos lá, vamos falar de Web3 aí. Eu sabia que o Gus era São Paulino. Algo me dizia. Tricolor. Depois de 10 anos, Gus. Acho que mais, é 12, né? Assim, tipo assim, a única vez que eu chorei pro futebol na minha vida foi quando o São Paulo literalmente perdeu a Copa do Brasil pro Cruzeiro, no último minuto. E aí, depois disso, gritar é campeão, nossa, é louco. Vambora. Ô, louco, Gus, você lembra disso aí? Você tá entregando a idade aí, hein? Não sabia que você... Oh. Daí foi que, anos 2000? 2000? 2000. 2000. Logo ali. O tio não tinha nem nascido ainda. Caramba. Pior que não tinha nascido mesmo. Aí, viu? Mas boa, bora lá então, só aquele recadinho antes da gente começar. Galera que estiver ouvindo isso aqui pelo YouTube depois, se puder dar o like ajuda bastante. E também a descrição aí do vídeo do YouTube tem o link do Twitter meu, do Vitão. Porque na verdade a gente troca ideia ao vivo aqui no Twitter Spaces, todo dia, de segunda a sexta, 8 da manhã. Então quem quiser vir acompanhar aqui com a gente, trocar ideia, fica à vontade. E quem tiver aqui e quiser subir também, guys, como sempre, podem levantar a mão que a gente puxa, fazer pergunta pro Worms e comentar também tudo que a gente vai falando. Fechou? Worms, reiterando aí o que o Vitão falou, valeu por ter aceito o convite. Fala um pouquinho mais sobre você, então, sua entrada no Web3, um pouquinho do seu background. E hoje, o que você está fazendo aí, que eu até estava dando uma olhada no seu perfil. Parece que está envolvido bastante projetos bons aí. Tudo bom? Bom, prazer aí, valeu de novo por convidar para falar aí. Bom, não sei nem por onde começar, assim, eu tô trabalhando em tecnologia agora, vai fazer, sei lá, uns 15 anos, de 15 a 10 anos no total, e acho que eu trabalhei com fintech, assim, uns 5 anos, assim, e já trabalhei de tudo, assim, nessa área de tecnologia, desde estagiário até head de pessoas, e assim, eu pessoalmente, assim, não vou falar muito lá do meu background em, sei lá, finanças tradicionais e tal, porque acho que o que é importante é que depois de ver, acho que toda a estrutura, assim, de empresa, eu pessoalmente dei uma cansada de como funciona a divisão normal de empresa, assim, tipo, lá geralmente na concepção da empresa, os fundadores e investidores decidem que, sei lá, os funcionários vão ficar com 10% pro resto da vida da empresa, e os fundadores e investidores ficam com 90%. Eu acho essa divisão meio, sei lá, ela é meio danosa, assim, como o sistema, como a empresa vai funcionar a longo prazo, assim, já que quem vai trabalhar nela ou quem está operando já geralmente começa só com o direito a ter no máximo, assim, esses 10% tem que ser dividido em muita gente, né? Então, geralmente, alguém que trabalha entrega pra caramba
geralmente não, de longe não vai ter 1% da empresa, alguma coisa assim. Então, eu pessoalmente não acredito muito nessa estrutura e aí eu dei uma cansada para sair do mercado. E no processo de sair do mercado, eu encontrei as DAOs, assim, e eu vi que tinha gente experimentando com modelos diferentes de fazer, assim, essa divisão como um todo, né? É, então, assim, a minha entrada no mercado de cripto foi, assim, eu lancei uma coleção de NFT numa rede pequena que estava lançando, que chamava Phantom, e que, assim, a gente deu meio que sorte, porque essa rede, ela cresceu bastante, a gente pegou ela bem no começo, e conforme a rede foi crescendo, a gente tinha lançado uma coleção bem tosca, assim, de NFT bem barata, só que a gente deu uma sorte, assim, a rede, conforme ela foi crescendo, foi lançando assim, agora foi lançar um mercado de NFT. E aí, como não tinha praticamente nada acontecendo na rede, a nossa coleção acabava indo para o homepage desses mercados e tal, e a gente pegava uma visibilidade orgânica boa e foi crescendo, assim, a coleção. E aí, eu fiz essa coleção com um amigo meu, porque eu não sabia fazer contrato, assim, na época, eu fiz da parte de rede social, mas esse meu amigo me ajudou a fazer os contratos, e a gente ficou fazendo essa coleção assim por uns 6 meses. E no processo de fazer essa coleção de NFT eu escrevi muito. Então, você vê no meu Twitter que tem um link para um Medium, você vai achar um monte de artigo, principalmente daquela época assim, de como fazer deploy de NFT, o que é a rede Phantom, como fazer drop de token, como adicionar liquidez num negócio de Uniswap para os tokens que você criou para dropar para as pessoas que têm seu NFT. Então, assim, foi fazendo as mecânicas e meio que escrevendo, né, como fazer. E aí, nisso, eu encontrei a Yearn Finance, que tinha acabado de lançar na Phantom também. E quando eu vi eles, eu achei interessante o negócio deles. Eu vi que eles tinham uma vaga para Tech Writer aberta, né? Eles são uma DAO, mas eles tinham lá uma vaga de Tech Writer. Eu mandei os artigos que eu tinha escrito dessa coleção de NFT que eu tava fazendo, eles gostaram e me contrataram. E aí eu meio que saí lá do tipo empresa tradicional, assim, e que eu tava e migrei de vez, assim, pra cripto. Foi meio que minha entrada. Isso foi há uns 2 anos, assim, que eu fiz essa migração. Tem uma dúvida sobre. Porque acho que já tem bastante coisa aí. Talvez, se eu for continuando, alguém quiser uma pergunta, alguma coisa? Acho que vão ter várias perguntas. Quero dar prioridade pra galera aqui, Gus e Vitão. Senão eu posso puxar. Vocês que mandam. Não, eu Não, tava interessado na história mesmo. Eu tava gamado na história, tava legal. Não, beleza. Eu vou continuar até o fim e depois a gente vai falando do que quiser. Boa. Então, bom, acho que eu entrei aí faz uns 2 anos, aí entrei desse jeito, né? Saindo aí, fiz essa minha coleção de NFT, escrevi sobre ela, entrei nessa vaga de Tech Writer. E aí, assim, uma vez dentro da Yearn, tipo, vi que assim, tinha muita coisa para fazer, assim, tinha desde front-end até mídia social, até documentação, tipo, tudo tava precisando de meio que ajuda, assim, tudo aceitava se você fosse lá contribuir. E quando eu entrei ainda, tava num período muito interessante, que tinha um experimento rolando que era aquele Coordinape, não sei se alguém já viu esse software, mas ele é muito interessante. Se não me engano, o iFood usa aqui esse Coordinape aqui no Brasil. O Coordinape ele ajuda você a, tipo, coordenar bônus ou salário em grupos de pessoas. E a Yearn criou esse software e quando eu entrei na Yearn, estava tendo um experimento, assim, que era, todo mundo que está entrando pelo GitHub, está entrando, assim, agora, a gente coloca nesse Coordinape e aí todo mundo que está na Yearn e todo mundo que está no experimento vai votar no final do mês e de acordo com os votos as pessoas recebem ali um salário. E eu recebi salário nesse sistema por sei lá, 2, 3 meses. E, assim, foi um salário ok, até acho que assim, foi, sei lá, uns 3 mil, 4 mil dólares assim, por mês, por esse sistema. Só que o problema dele é que tinha muitas outras pessoas que não recebiam um salário bom. Tipo, o que eu fazia, que era escrever artigo, escrever umas coisas mais sociais, atingia muita gente. E aí eu recebia voto de muita gente. Então a gente viu que era um sistema meio, assim, gameable, assim, não era bom no final das contas, porque era quase um concurso de popularidade, assim, quem tinha mais votos. E quando tinha os caras que, sei lá, fizeram puta coisa de segurança, assim, importante, só que só tinha um cara olhando pra ele que entende o que ele faz e é a única pessoa que votou nele, sabe? Então, assim, essa parte de votar, a gente meio que. Daí, por isso que esse sistema foi aposentado aí depois de uns 2, 3 meses e migraram para um salário normal. Então, esses dois ofereceram. Falaram assim: ó, você vai pagar, tipo, X mil em DAI por mês e você continua fazendo trampo. Então, assim, diz aí. Não, eu ia falar, que eu tô rachando o bico aqui. Com o Coordinape. A ideia do Coordinape é bom, né?
Só que a relação humana estraga o Codenape, né? É fogo, velho. É, Mas é então, talvez, verdade. tipo, tem que achar algum. Eu acho que talvez para algum ecossistema ele funcione. Tipo, por exemplo, para bônus, se não for o salário inteiro, se for só para bônus, talvez ele já funcione, que nem, pelo que eu entendi, que nem o pessoal na iFood estava usando. Eu concordo com você, Orms. É porque, cara, tem uma relação ali é o que você falou, de popularidade, né? De intimidade até entre alguns membros. E aí, para bônus, tudo bem. Para soft skills, algumas coisas, né? Mas para o grosso, assim, tal, do salário, é bem difícil. Principalmente quando tem É, gente técnica, né? Desempenhando o serviço que muita gente não entende, né? tipo, no final das contas, hoje, assim, uma coisa que meio que não mudou, apesar de, assim, com ou sem Coordinape, eu acho que é interessante como é que continua na Yearn, assim, para você entrar no ecossistema, é meio que você tem que fazer você tem que fazer pelo menos umas, sei lá, 2, 3 contribuições, assim, interessantes, tipo, que são relevantes para o ecossistema. Isso era com Coordinape, sem Coordinape, assim, isso é uma das coisas, na verdade, que eu trabalhei muito com o processo de entrevista, né, processo de durante um tempo, assim, desenhei esses processos, ajudei a escalar uma empresa, assim, de umas 10 pessoas para umas 50, assim, e então, assim, foi coisas que eu já vi muita coisa ruim nesses processos de entrevista e, pessoalmente, eu comecei a ficar muito desacreditado depois de entrevistar, sei lá, 200 pessoas e ver que, tipo, putz, tem muita entrevista que você acha que a pessoa é muito boa e, que, sei lá, você faz um monte de teste, a pessoa passa em todos os testes, mas aí chega no dia a dia na prática e a pessoa não entrega, assim, não faz o que ela fez no ambiente de entrevista, assim, meio que não importa como se avalia, assim. E aí o que eu gostei muito desse negócio de DAO é, tipo, eu não tive que fazer uma entrevista, assim, não tive que fazer nada, eu só cheguei lá e falei, beleza, tá aqui o sistema, eu vou entender ele, vou fazer uma contribuição. E daí eu fiz isso e aí, beleza, as pessoas reconheceram isso. E isso é meio como se fosse o processo seletivo já para DAO, assim, se a pessoa é capaz de fazer umas 2, 3 contribuições relevantes que vão para a produção e tal, e que impactam as pessoas, talvez a gente talvez tenha interesse em contratar ela. E assim, eu achei essa dinâmica muito boa. E, tipo, isso não é só na Yearn, no Curve também funciona assim. E, tipo, depois quando eu vi que esses grupos, eles estavam operando desse jeito mais diferente, assim, né? Não era aquele jeito que eu falei, 90-10 de ação. E ainda tem esse tipo de coisa, caramba, os caras contratam sem fazer entrevista, daí que eu fiquei bastante curioso, assim, de ficar e de entender mais como que isso fica de pé, né? E conforme eu fui ficando dentro, eu falei, caramba, não, funciona muito bem, porque é isso, assim, tá vendo? A entrega das pessoas sempre já uma entrega em produção, no ambiente de produção, que não é um simulacro de entrevista, assim, para tentar avaliar as skills da pessoa, assim. Então, putz, pra mim isso é uma coisa que me impressionou bastante, na verdade, das DAOs. Aí, assim, a partir da Yearn, lá dentro, como eu falei, tinha muita coisa pra fazer, né? Tinha front-end, documentação, redes sociais. E o lugar que eu acabei ficando mais é documentação, apesar de ter feito bastante artigo para Yearn, eu também, no final das contas, hoje eu fico mais só na documentação dos produtos principais. Então, temos, sei lá, 5, 6 produtos agora que a Ernie está trabalhando em paralelo e todos eles têm documentação. E eu meio que mantenho contato assim, com os desenvolvedores para saber quando mudou alguma coisa, eu já vou lá e arrumo bonitinho toda a documentação. E tem uma infra também para a documentação ficar de pé como site. Então, hoje eu mantenho essa infra e eu me estendi a trabalhar com isso em mais lugares de cripto depois de ficar um ano e meio na Yearn. Em vez de decidir ficar só assim, meio que full time na Yearn, eu decidi fazer assim, fazer esse trampo em mais outras DAOs ou outros lugares. Então eu entrei lá no Curve para tentar ajudar com isso, mas vi que é bem diferente o ecossistema. Eu consegui ajudar com eles com outras coisas, e não necessariamente do jeito que eu trabalhei na Yearn. E agora também no Ape, que o Ape eu achei uma ferramenta muito interessante, mas não é uma DAO. Mas o cara que criou a empresa do Ape, ele criou o produto da Yearn que está rodando hoje no ar, que é a Yearn V2. Então acho que ele tem uma cabeça bem de DAO, assim, para tocar o negócio. Então eu tô lá me ajudando, porque acho que é uma ferramenta, o Ape, assim, não sei se é dev na chamada, mas esse Ape é uma ferramenta que os desenvolvedores usam para deployar contrato e para interagir com eles. Tem outras, tipo, tem uma que chama Foundry, mas o Ape ele tem um tipo de usuário específico, assim, que é quem gosta de Python, que geralmente é um público bem grande. Na blockchain tem esse público, assim, que em vez de usar Solidity, usa Viper, porque parece mais com Python. E aí, por exemplo, o Ape interage melhor com essas ferramentas. E assim, todas as ferramentas aí, tipo, a Yearn, o Curve e o Ape, eles se interligam bastante. Então, por isso que eu me sinto até
acho que é bom, assim, estar em mais de um lugar, porque eu absorvo informação de um que aplica em outro bastante, assim. Eu acho Manda que é lá, isso, cara. vai lá, Gus. Eu vou tentar falar Warm, mas sem ativar meu modo quinta série, que eu acho esse nome engraçado. Pô, Você que já você que já participou assim do lado de processo seletivo, né? De uhum. contratar pessoas. Assim, eu fiquei pensando assim, se por mais que as empresas tivesse, vamos supor que as empresas descubram que esse modo também de contratar é bastante efetivo, né? De tipo, se a pessoa chegar e quiser, contribui aí para a empresa e já era. Se a gente gostar, você está contratado. Você acha que funcionaria assim no mundo Não, fora acho que tem dois problemas, remoto? assim, fundamentais. Primeiro que você tem que meio que pagar a pessoa pelo tempo dela, daí você às vezes você criar essa dinâmica já é tão chato quanto você criar a dinâmica de entrevista. Tipo, mas eu acho que tem uma outra coisa que as empresas não fariam, que é tipo, por exemplo, aceitar uma pessoa anônima, assim, literalmente olhar só para a contribuição dela, assim. Porque na Yearn eles fazem isso, a Yearn você não vão nem olhar para sua foto, assim, pro nome que você está usando, para nada, você vão só olhar para sua contribuição. Eu acho que as empresas elas não conseguem fazer isso, assim. Elas, tipo, tem que fazer algum tipo de KYC com a pessoa, saber quem ela é, pegar documento. Então, tipo, tem essa outra barreira que eu acho que é um pouco diferente, que DAO consegue olhar mais para a contribuição só. É porque para dar a pessoa que está contribuindo, ela quer estar ali, né? Não só necessariamente pelo dinheiro, né? Sim, mas Talvez eu digo assim, esse. por exemplo, a DAO literalmente não se importa sobre a pessoa física atrás da foto. Não, Tipo, sim, e a sim. empresa não tem esse luxo, eu acho. Tipo, ela não consegue fazer isso. Mas eu nem tô falando, nem a questão do anonimato, tá? Eu Hum, fiquei brisando assim, porque assim, eu também entendo de uma forma um pouco parecida com a sua, né? E tipo, também quando eu comecei a receber os meus as minhas primeiras contribuições foi através do Coordinape. E aí, tipo assim, quando a gente tava rodando também a Bankers Brasil, a gente tinha muito essa parada, né? Quem quisesse ali contribuir, entregar valor pro pessoal, você tem lá, você recebe a sua grana, né? Independente de quem for, mas eu não tô entrando nem nessa questão de anonimato. É mais é. que o modo operante, por exemplo, eu quero trabalhar na Google. Você acha que a Google, por exemplo, daria essa minha oportunidade de eu contribuir para eles de forma que, pô, se eles gostarem, eles poderiam me contratar? Ou é muito Assim, utópico isso isso? meio que acontece já. Tipo, se você for num repositório open source relevante e fizer uma contribuição relevante, eles vão olhar para você. E provavelmente alguém do time lá de engenharia pode passar para um plano, ó, tem esse cara que fazendo umas contribuições boas, não tenta falar com ele. Então, assim, isso meio que já acontece. Só que, tipo, na DAO acho que é um pouco mais extremo, assim. É tipo, não tem nem a call de entrevista, e não vai ter. Tipo, eu acho que isso é uma coisa meio. Por isso que eu falei do anonimato, acho que isso é uma coisa que não aconteceria numa empresa, assim. Uma empresa exigiria ter pelo menos, acho que um ponto de ver aquela pessoa, de ter um ponto mais de atrito, assim, mais síncrono. E vamos falar, ser bem sincero, pegar essa parte de onboarding aí, né? A maior parte das companhias, das empresas, elas não fazem entrevista. Ou melhor, elas não contratam quem elas fazem entrevista. Elas contratam quem tem indicação lá dentro, né? Elas não, Tem isso também. elas não ligam para currículo, né? Tipo, é muito. Geralmente indicar é uma coisa que as pessoas da empresa consideram muito mesmo. Então, tipo, quem é indicado geralmente é mais fácil ser contratado, né? Também concordo. Mas assim, isso também existe em DAO, tá? Tipo assim, até existe meio que a política assim, de tipo, ó, tem esse fulaninho aqui, ele é bom. E aí, tipo, quem que falou que ele é bom? Se for uma pessoa que todo mundo já respeita, que chegou e falou que aquele cara é bom, aí vai todo mundo meio que, tipo, por padrão achar que ele é bom. Então, assim, existe essa política, existe essa influência também dentro da DAO, sabe? Seria meio utopia achar que também não existe, mas tem Sim. menos influência no geral, porque não tem, né, um founder só, não tem alguém que tá com o controle absoluto da coisa, assim. Então, tipo, acho que fica um pouco mais fragmentado o poder.
Boa. Uma pergunta que eu tenho aqui, Worms, por exemplo, o da Yearn, todos na verdade, vou mandar meio por todos. Todos você recebe em token de governança? Qual que é como que é Não, eu recebo em stable. Tipo, salário normal assim, recebe em stable, tipo, DAI, ou no caso do Curve é o SDC. Mas o token é usado de alguns jeitos, dependendo da DAO. Tipo, o Curve, por exemplo, se a gente pede uma grant, aí a grant sempre vai ser emitida em Curve. Ela não vai ser emitida em um SDC. Tem uma carteira lá que tem um monte de Curve. Esse Curve é feito para usar para grant de coisas, por exemplo, vou fazer documentação para o Curve. Aí você pode pegar essa carteira, só que essa carteira vai te mandar como Curve, e aí se você quiser pedir um valor de Curve que seja o quanto você quer em dólar na hora que você receber, você vender tudo, para você ter dólar, beleza, faz isso. Foi exatamente o que a gente fez no Curve. Então, assim, a gente recebe em stable, mas a grant inicial foi em token de governança que a gente simplesmente vendeu para dólar para não ter que ficar lidando com a volatilidade do token. Aí o da Yearn é um pouco diferente. O da Yearn, tipo, tem um hack no GitHub lá, Yearn Budget, que tem as issues das pessoas que estão assim, eu tô pedindo salário, e aí elas falam, eu quero receber, sei lá, 5 mil por mês, fixo em dólar, e gostaria de receber também X em token de governança. E eu acho que esse X em token de governança é meio problemático hoje, porque ele é tipo unlocked, né? Então, tipo, a pessoa meio que recebe o dinheiro e o token de governança, e ela poderia também só pegar o token e vender por dólar. Então, eu acho que ele acaba não alinhando tão bem os incentivos quando se ele fosse travado, que é o que a ideia que a Yearn está migrando agora, quando lançar a versão, eles estão migrando os tokens de governança para um que você tem que travar meio que parecido com Curve, assim, até 4 anos para receber FIIs do protocolo e tudo mais, tudo aquele ciclo. E aí eu acho que com isso vai fazer mais sentido, porque daí você vai receber um X em dólar e um X em WIFI travado por tantos anos, pra você não vender agora, né? Pra de fato ser uma coisa assim, meio como se fosse um stock option, sei lá, coisa do tipo, assim. Ele é líquido, né? Pode falar. Não, eu fiquei curioso. Uma outra parte que eu fiquei curioso foi assim. No seu caso, você é full time pra Yearn, né? Vamos pegar eu tô part-time hoje, eu tô part-time nesses lugares, em todos os lugares, Ah, tá. Eu ia perguntar assim, tem alguma parte de bounty lá que vocês utilizam ainda no Coordinape ou vocês utilizam em outros lugares? Ou não existe mais mesmo? O que você diz de entrar, assim, pela Yearn, pelo... não existe. Hoje não existe. Hoje, tipo assim, até dá pra você abrir o GitHub da Yearn e contribuir. Mas, assim, é bem mais... Tá um pouco mais difícil do que era antes de entrar, assim. Porque eu acho que todo esse negócio do Coordinape meio que ajudava, assim, era uma rampinha de entrada, assim, pra galera. A Bakeries teve um problema com o Coordinape também. A gente migrou pro Dwork. Resolveu muita das nossas dores de cabeça. Ferramenta bastante interessante. Não sei se você já ouviu falar do Dwork. Não, aí a gente, tipo, não cheguei a ver. Tipo, na Yearn depois o pessoal só usa assim, usou o LlamaPay por um tempo, que eu acho muito, muito foda o LlamaPay. A gente usa lá no Curve também pra fazer distribuição de salário. Você trava o dinheiro, ele streama ali para as carteiras que você colocar. Mas a Yearn também o LlamaPay parou de usar e agora tá literalmente sim, fazendo transação na mão na Multisig, mandando dinheiro a cada 3 meses assim, para as pessoas. Sem usar software nenhum de gestão. Até porque são umas de 20 a 30 pessoas, então não é um número absurdo de pessoas fazendo na mão, sabe? Peguei. E aí eu vou fazer a pergunta. Como que alguém quiser trabalhar numa DAO, né? Qual que são as dicas aí que você dá para as pessoas? Cara, assim, quando eu fui procurar trampo, eu acho que não só em cripto, em todos os lugares, e quando na Yearn também, uma coisa que eu fiz foi, tipo, tem que mandar currículo para muito lugar, assim. Então, tipo, quando eu fui... Nessa época que eu fiz essa migração para Yearn, eu não só tinha mandado para Yearn, quando eu também mandei para os outros, assim, 19 coisas que eu achei no Twitter e que eu, honestamente, mal sabia o que elas eram, assim como a Yearn. Eu não sabia, assim, 100% o que era a Yearn, o que eles faziam direito. Eu só vi, putz, quem que tem necessidade de escrever e tá em cripto. Eu fui abrindo as vagas e fui mandando currículo, assim. Tipo, é uma coisa que eu acho que você abrir várias possibilidades e tentar falar com elas seria uma das primeiras dicas que eu daria, assim, porque a ideia é que, putz, se você conseguir entrar em algum lugar,
qualquer um que seja, você já vai começar daí a colher experiência dentro do mercado, depois vai ficar mais fácil você conseguir ir para um outro lugar ou para um lugar mais próximo talvez do que você queira, por mais que o inicial não seja exatamente o que você queira, assim. Então acho que falar com muito lugar é essencial, até porque assim, cripto tá com uma demanda bem tipo assim, se você tem algum skill set específico, tipo, pô, sabe auditar contrato, ou sabe fazer marketing incrivelmente bem e tá disposto a receber um pouco menos para estar em cripto do que receberia no mercado tradicional de marketing. Então, assim, tem alguns nichos que eu acho que vai ter uma demanda forte, mesmo com esse bear market e tudo. Só que eu acho que, putz, assim, para, sei lá, um dev júnior, para uma coisa mais de entrada, hoje, assim, dependeria muito da pessoa. Você tem que dar as caras, você vai ter que abrir o Twitter, abrir um monte de negócio de DAO, entrar nos negócios dessas DAOs, ver se algumas são Discord, outras têm site, outras têm Telegram, entrar em tudo, tipo, e assim, dar as caras, porque é muito volátil o que tem e o que não tem de demanda, assim. Se você não entrar e começar a dar as caras, entrar nas comunidades, ver o que tem, ver o código, é difícil de entrar no mercado sem fazer isso. Então, eu diria que seria meio que isso, assim, você tem que começar a dar as caras no mercado, se quiser entrar, assim, em DAO e tal. E, tipo, eu acho que é um mercado, assim, é um mercado difícil, porque, por exemplo, eu trabalhei muito tempo em tecnologia fora de cripto, assim. E já tem todo um. Assim, se você pegar tecnologia, tentando fazer uma coisa mais básica que a gente consegue imaginar, você fala assim, putz, eu vou tentar fazer um sistema de comanda de padaria, assim. Você já vai encontrar vários problemas filosóficos, assim. E várias coisas, como é que você vai fazer o design disso, assim, assado? E se for a maior padaria do mundo, se você quiser fazer 1 milhão de requests concorrentes de pão, tipo, como que isso vai ficar de pé? Então, assim, só a tecnologia você já tem 1 milhão de desafios. Aí você tem em cripto, você tem a economia, que também tem 1 milhão de desafios. Eu acho que cripto, ele soma tudo de um jeito que é muito complexo de uma pessoa que, assim, ou não tem já experiência com economia, ou não tem experiência com tecnologia, de entrar e entender, tipo, o que caralho está acontecendo, assim, por que as pessoas estão fazendo isso, e, enfim, tudo, assim. Então, eu acho que talvez cripto seja uma área que é melhor ter um experimento em outra área, porque daí você consegue até cruzar, assim, por exemplo, você veio de padaria mesmo, que seja. Aí você entende o que é cripto, você pode tentar pensar daí como aplicar isso no seu nicho, que daí você já entende bastante, talvez você entenda aonde exatamente cripto entre e de fato resolve um problema, assim. Então, eu acho que seria isso, assim. Eu acho que, ao mesmo tempo que é difícil, qualquer um que começar a dar as caras, começar a ler as documentações, começar, enfim, a ler código, melhor que documentação é ler código. Então, tipo, quem começar, assim, a dar as caras, eu acho que tem chance de achar alguma coisa, porque como assim, o mercado tá meio fraco, mas mesmo o mercado fraco, eu acho que pessoas muito boas acabam tendo vaga, assim. Sempre vai ter lugar, assim. Boa, muito bom. Tem uma pergunta aqui, Worm, você. Quais são as maiores oportunidades, assim? O que eu quero dizer? É mais voltado para que você vê nas DAOs, né? De fora, principalmente. Tem muita oportunidade mais voltado para marketing, para lado criativo, Eu para acho que dev. segurança de contrato, eu diria, em primeiro lugar. Segurança de contrato, ele é tipo. Se você consegue fazer isso, eu acho que é muito difícil estar desempregado nesse mercado, porque tá todo mundo, por mais que o mercado esteja fraco, as filas de audit estão tipo de meses para você conseguir um audit para um contrato sério para pôr em produção. Então, assim, eu diria que segurança, e aí se você for ver até a Yanni, por exemplo, ela fez, acho, uma coisa que é muito interessante para tentar resolver esse gargalo de segurança, que pode ser uma das portas de entrada, que é fazer uma academia ali. Aí, se você vê no Twitter, tem um lugar que chama Y Audit. E esse Y Audit é tipo uma firma de audit que a Yearn meio que assim, separou da Yearn e rodou isso em spin-off, assim. E esse Y Audit tem um negócio que chama Y Academy. Esse Y Academy, ele pega pessoas que já têm um mínimo de experiência, então, assim, você precisa saber um pouco de Solidity, você já precisa ter alguma experiênciazinha com Solidity, precisa saber rodar algumas ferramentas, assim, tipo, rodar a blockchain local, fazer um fork dela para você simular um ataque, coisa do tipo. Uma vez que você sabe esse negócio, esse set básico de skills, esse Y Academy meio que te coloca junto com auditores, assim, de verdade, que sabem fazer o audit do contrato, e aí eles te treinam junto com as pessoas, assim, e você vai ser treinado para ir ficar auditando o contrato junto com alguém que entende, até você ser capaz de, por você mesmo, fazer algum audit, alguma coisa assim. Então, assim, eu acho que esse tipo de iniciativa vale a pena buscar. Eu tenho certeza que tem outras DAOs que fazem uma coisa parecida. Tipo, por exemplo, a MakerDAO, que é enorme, tipo, em termos de tamanho, ela é bem maior que a DAO da Yearn. Vale a pena dar uma olhada lá, porque tipo, acho que eles têm
bastante vaga, então eu diria assim, as maiores oportunidades, primeiro tá em segurança. Porque sem ser segurança, eu acho que daí todo o resto depende muito. Tipo, se é um dev, talvez assim, talvez depois de segurança uma coisa que seria bem, assim, tem bastante oportunidade, é tipo front-end, mas tipo, você tem que ser um front-end bom, assim, ser um front-end que você olha o que o designer colocou ali e é capaz de fazer o front-end estar rodando em produção, conectado já com o contrato e o app funcionando, assim. Tipo, tem que ser um front-end que, como eu falei, você tem que ter uma experiência, assim, de front-end. Eu acho que é difícil ser sua primeira freela, assim, fazer uma coisa dessa, assim. Então, eu acho que, eu diria que dessas partes de dev tem mais oportunidade, mas assim, cara, tem de tudo aí, de novo, se você. Eu acho que o que é muito bom é que esse é um ecossistema que valoriza muito você construir em público, assim. Então, por exemplo, você sabe escrever, você sabe fazer marketing? Sei lá, abre uma página no Twitter com algum brandingzinho bem focado no que você sabe fazer, e aí começa a postar sobre isso, assim, e, tipo, provavelmente você vai criar um tipo de, assim, vai começar a gente a te seguir, e com isso você consegue muito mais fácil um trampo de marketing em qualquer lugar do ecossistema, porque daí quando postarem uma vaga, as pessoas até te marcam, assim, ó, esse cara que sabe fazer marketing bem, tá buscando vaga. Então, assim, você dá as caras no ecossistema e começar a participar e agregar valor no ecossistema é uma coisa que daí te abre as oportunidades, assim. Cara, essa dica de construir em público faz muito sentido e, e é ótimo, inclusive, lembrar o pessoal disso, que isso daí é bem, é bem visto, né, pelo ecossistema. É uma coisa muito bem vista. Só que o foda é que, assim, tem que construir, tá ligado? E, tipo, se você pegar o GPT, gerar um post e colar no Twitter, tipo, você não tá agregando o mesmo valor pra ninguém, vai ser uma coisa que tá perdendo tempo da galera, dependendo de como você fizer. Não digo, não falando mal do GPT, eu amo GPT, eu uso todo dia, assim. Mas digo, se você não fizer algo que tenha uma substância, assim, ou que tenha de fato valor, tipo, se você não lê aquilo e não tá te também agregando, tá falando, cara, isso aqui tá muito bem feito, aí não vai agregar também valor para as outras pessoas, sabe? Então eu acho que tem que ser. Essa é a dificuldade, assim, não é só sair postando. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Tipo, coisas assim, meme, coisas. Meme é engraçado, assim. Tem gente que consegue fazer memes que, tipo, consegue influenciar toda a comunidade para uma direção. Mas, no geral, tipo, é interessante pensar alguma coisa que você tá agregando algum valor mesmo, assim. Tipo, você entende de marketing, como é que você aplica o que faz sentido de marketing de um jeito em cripto que as pessoas não estão aplicando, sabe? E tentar escrever sobre, sabe? Então tem que ser uma coisa mais que, que entregue valor para as pessoas. Acho que daí se você conseguir fazer isso, aí, putz, vai ter bastante gente olhando para o que você faz. E como eu falei, as oportunidades aparecem, assim. Eu vou dar uma dica também do jeito que eu entrei, que é um jeito até bem mais fácil ainda. Tem muito protocolo que não tem tradução em português. Tem muito. Chega lá, faz uma tradução pros caras. Então é uma coisa que o GPT consegue ajudar pra caramba. Você joga tudo lá, traduz, relê. Tipo assim, vai. Isso é tipo, exatamente, se traduzir. Só que pode deixar, por exemplo, a Yearn não paga mais tradução. Hoje. Tipo, no mercado de agora, a Yearn não está pagando nada de tradução, entendeu? Uhum. Mas deve ter os maiores que estão pagando. Tem. Eu conheço umas duas, pelo menos. Tô pagando. Tem outras que não. Isso porque ela já tem versão em português, mas, tipo, tem outras que nem tem versão em português. E às vezes tá até querendo entrar no mercado aqui e não tem braço para traduzir, né? Então é uma forma bem simples também de entrar. Sim. Tradução é uma boa. Cara, eu acho que assim, documentação, tradução, essas coisas, tem bastante oportunidade mesmo. Tipo, se você. Mas, de novo, você tem que, tipo, ter. Assim, você tem que ser bom na coisa, porque, por exemplo, por que vai usar você de tradutor e não uma outra pessoa? Tipo, se isso ficar. Se é um trampo que começa a ter, assim, putz, esse conflito, ele começa a valer pouco ou até nem ser pago, assim. E aí é por isso que eu acho que tem que tentar achar um nicho que você consiga explorar, assim, com a sua expertise, que as outras pessoas não vão conseguir só chegar tão fácil, tipo, explorar também, sabe? Porque daí isso vai ter valor para dar a longo prazo. Você consegue ficar lá a longo prazo, assim. Não, e melhor, você não precisa ser nem tradutor, é mais a questão. Você falou até no começo, né? Pô, eu fui contratado para Yearn para ser tech writer
E aí, só que eu vi lá dentro, eu vi que tinha outras oportunidades, né? Sim. Então, uma vez que você conseguiu colocar o pé dentro, Nossa, você tem uma exatamente. oportunidade. Exato. Em todo lugar é assim, Então, na é real, né? outra Tipo, forma. acho que toda empresa Exato. que eu trampei, você, tipo, na hora que você entra, você vê que tem vários buracos e daria pra você migrar, assim, então. É startup, né? No final do dia é startup, né? É. Startup o pessoal precisa. É uma pessoa fazendo várias coisas, né? Então sempre precisa de ajuda, né? Mas Boa. Cara, pegando esse gancho da startup aí, rapidinho, eu tenho uma coisa muito interessante que eu tenho pensado ultimamente, tá? Que é o seguinte, no bull market as DAOs eram gigantes, né? O Bankless mesmo, pô, tinha muita gente contribuindo. Quantas pessoas tinham contribuindo no Bankless, no bull, Gus? Só pra não errar aqui. Umas 50? Putz. Ah, por aí, velho. Por aí. Tá, umas 50. É muita gente. É gente pra caramba. É muita gente. Cara, nem um supermercado tem 50 funcionários, tá ligado? Tipo, então, tipo assim, cara, é muita gente pra você coordenar. Pra se coordenar. Mais engraçado, né? Não é você coordenar, é se coordenarem, né? As pessoas têm que se coordenar. Então, é um caos. É um caos para comunicação, é um caos para produtividade, é um caos para você saber se você está fazendo, você está indo no caminho certo, enfim, alinhamento, expectativa, enfim, tudo isso daí é muito difícil de fazer. Hoje em dia eu gosto mais de um modelo de mais enxuto, né? Um modelo de time enxuto, porque eu vejo que no final das contas, quem acaba trabalhando mesmo, tendo mais responsabilidades e tal, dentro de um grupo de 50 pessoas, não são 50 pessoas. É uma porcentagem muito menor. Então, por que não reduzir para essa porcentagem menor, entendeu? E aí eu tô encontrando que existem times que conseguem ser muito eficientes, de 5, 6 pessoas, ali que não passam de 8, entendeu? Aí a minha pergunta para você é, se você sente a mesma coisa de questão de produtividade aumentar, mesmo diminuindo o braço, e se você. Só que quando você vai em um modelo menor, será que dá para fazer uma DAO com 8 pessoas? Faz sentido? Não faz sentido? 8 pessoas trabalhando na DAO? Não sei, tu pensar assim, o que a DAO faria, mas, tipo, tem um, assim, dependendo do que você faz, tem algumas coisas cruciais. Por exemplo, a Yearn não consegue existir se não tiver estrategistas olhando que são os investimentos que estão acontecendo on-chain que são oportunos para a gente criar novas estratégias de investimento lá na Yearn. Tipo, sem essa pessoa lá, a Yearn provavelmente ia tender a ir para zero a longo prazo, porque ela não ia estar capturando mais yield de novas oportunidades, assim. Então, assim, essa pessoa ela é essencial e crucial, precisa contratar. E não só uma, precisa ter redundância, precisa ter, sei lá, tem que ter umas, sei lá, 5, 6 dessa pessoa, eu diria, do tamanho da Yearn que ela tá hoje, assim, desse tipo de pessoa. Então, eu acho que, assim, depende muito do tamanho do grupo, mas eu concordo muito com você que, assim, a Yearn, ela tá tentando manter um tamanho de, assim, putz, entre 20 e 30 no máximo, assim, não tentar não passar muito disso, porque, de fato, fica muito caótico para coordenar. E aí tem um problema que eu acho que é mais difícil ainda, que na verdade não é difícil, assim, é só triste de ver quando acontece, assim, que é, putz, porque você tem umas 20 já 30 pessoas, por exemplo, que nem você falou no sistema como o Ernie, que tem que se coordenar, cada um tem a própria ideia de como que o trabalho dele tem que ser valorizado e como que o trabalho dos outros deveria ser valorizado. E aí, assim, é difícil você determinar quem é o grupo de pessoas que decide isso, porque daí uma vez que você decide, putz, você pode escolher as pessoas que as pessoas mais gostam do grupo, assim. Só que daí você vai começar a pôr as pessoas em conflito, assim, tipo, aquela pessoa, ela tá falando que meu trampo só vale isso, e eu vejo que tem outra pessoa ganhando 2 vezes isso, e eu acho que meu trampo também vale 2 vezes. E aí, assim, começa a entrar meio que esses... tem que saber resolver bem esses conflitos, sabe? Tipo, de pessoas mesmo que aparecem. E, de novo, não tem assim, não tem um RH, né? Não tem uma entidade centralizada ali que tá ativamente tá fazendo alguma coisa assim nesse sentido. O que eu acho bom, na verdade. O que é assim, é meio que, pô, se resolvam aí. Se esse cara tá com levantou um concern sobre o salário, as pessoas agora vão ter que conversar e se resolver como adultos, assim. Então, geralmente, essa é a parte que dá mais, assim, que eu vejo que é mais difícil de gerir da DAO mesmo. Tipo, pô, se há uma DAO e é descentralizado, tipo, tem um conflito de tem que ter alguém meio que centralizando qual o valor do trabalho das pessoas
senão você não consegue distribuir salário direito, tá ligado? Você não consegue operar daí, aí você não consegue contratar essas pessoas boas, não consegue fazer o negócio girar, assim. Então, acho que tem esse problema ainda de centralização aí do salário, como fazer isso, porque não dá para deixar descentralizado, não dá para, assim, é impossível, né? Não teria como, sei lá, decidir o salário das pessoas, não ia ter como começar a trabalhar, sabe? Tipo, se não tivesse alguma entidadezinha ou um grupo que tá falando como que isso funciona, assim. Cara, tem algum. Esse exemplo que você deu, já tem até já tem algumas pessoas que já falam sobre isso. Tem até um livro que eu tô tentando lembrar o nome, Tem o mas Reinventing Organizations, que na Yearn fala, exato, que a gente já leu bastante. Exato. Exatamente esse aí, né? Que eles falam É. das organizações Steel, né? É bem legal, esse livro ele é É. interessante mesmo, eu gosto dele. Mas, tipo, eu acho interessante, por exemplo, no Curve é bem diferente a separação de DAO e trabalhadores. Tipo assim, a Curve DAO é os holders, assim, de Curve, de Curve, que votam nos gauges, votam nas pools de liquidez lá. Isso é a DAO. Aí, tipo, até tem a parte de devs, que é meio que uma DAO que contrata as pessoas por grant e tal. Só que, assim, o Michael, que é o dono que o cara que fez o Curve, ele, acho que o fundador, ele tem, tipo, 40%, sabe? Tem uma quantidade absurda dos tokens circulantes. Então ele é meio como se fosse um dono. Tipo, eu acredito que se ele quisesse, assim, ali dentro da parte dos devs, se ele quisesse meio que demitir alguém, ele conseguiria. É um pouco diferente da Yearn, assim, que não teria esse poder descentralizado. Mas, assim, o Michael não faz isso. Na verdade, ele acho que ele nem liga. Ainda bem, ele é uma pessoa que não tá lá ativamente fazendo esse micromanagement ali na DAO. Só que eu acho que é interessante ver que tem essas duas DAOs e elas são muito diferentes do jeito que elas operam dentro, assim, porque uma tem um meio que o fundador ainda, sabe, com tipo 40%, sei lá, com uma quantidade grande dos tokens, e a Yearn não tem essa pessoa, assim. A Yearn ela foi meio que dada para a comunidade e aí as pessoas que gostaram montaram a DAO, assim. Boa, de aproveitar e fazer uma pergunta aqui pro Worms. Gosto sempre de fazer essa pergunta. Voltando ali para a parte de ajuda, né, para a galera que quer buscar essas oportunidades, trabalhar com DAOs. O que você teria feito de diferente? Então, vamos exemplificar. Você teve sua trajetória, mas depois de um ano e meio, você olhando para trás, você pensando, puta, isso aqui acho que poderia ter, ao invés de ter ido por esse caminho, ter feito isso, que, sei lá, encurtaria caminho, teria sido mais fácil, ou talvez eu tivesse conseguido ainda mais oportunidade, resultado. Enfim, o que você acha que seria que você poderia ter feito melhor, vamos dizer assim, ou diferente? Cara, eu acho que assim. Eu não tenho assim, não tenho muito esse negócio assim, não me arrependo muito, porque eu acho que tudo que eu fiz me trouxe aqui, sabe? Tipo, tanto bom quanto ruim. Mas assim, se você arrepender de alguma coisa, eu acho que eu sempre me arrependo. E, acontece pouco, talvez uma vez cada 2 anos e tal, mas tipo, quando eu fico puto com alguém em alguma situação de trabalho, eu acabo, tipo, sei lá, lançando alguma coisa pra aquela pessoa, putz, dá alguma coisa mais agressiva do que eu falaria normalmente, assim. Porque, sei lá, eu tô investido com alguma coisa que eu tô trabalhando, e aí eu sinto que a pessoa tá tentando levar pro lado oposto, e depois de muitas tentativas de falar com a pessoa, sei lá, frustrado. Então, assim, isso é uma coisa que eu me arrependo, porque eu acho que, assim, nunca ajuda na DAO você criar conflito, assim, nunca. Tipo, se você tiver uma postura de mais desescalar as coisas e sempre conversar, eu vejo que é o tipo de coisa que te ajuda na DAO a navegar e conseguir fazer as coisas que você quer irem pra frente. E empresa também, pra ser honesto, assim. Tipo, depois quando eu tava em empresa, eu fiquei numa posição mais de, tipo, head de pessoas, assim, eu vi muito problema de pessoas, tipo, muito, 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 muito. Assim, passava 1 milhão de problemas de pessoas por dia. E o que eu notei é que a natureza deles tinha muito em comum é que, putz, grande parte dele não valia a pena as duas pessoas estarem putas pelo negócio, porque, tipo, no limite elas eram trabalhadoras que não tem nem stake suficiente na coisa pra, tipo, se ela der certo ou errado, impactar eles mesmo, assim, tipo, de alguma forma forte, assim. Então, tipo, na minha, o que eu notei é que, assim, é muito interessante você estar investido nos problemas e você, tipo, assim, gostar deles o suficiente pra, pô, se alguém fizer algo, você ficar chateado, mas, assim, nunca chega nas pessoas e, tipo, começa, tipo, não sei o que, você tá fazendo merda, não sei o que. E eu achei engraçado, porque recentemente, agora faz tempo que eu não faço isso, espero não fazer nunca mais com um trabalhador, mas recentemente fizeram comigo numa DAO, tipo, alguém chegou, pá, você tá fazendo tudo errado, não sei o que, mandar um monte de mensagem assim, e aí, tipo, no dia seguinte a pessoa vem, putz, desculpa, eu tava, sei lá, tive um dia de merda, e não é verdade as coisas que eu falei.
Então, assim, esse tipo de coisa eu acho que vale a pena você nunca, tipo, expor, assim, pros coworkers, porque você sempre vai conseguir navegar melhor, assim, se você não conflitar forte com as pessoas. Eu acho que essa seria a minha lição, porque, cara, de resto, assim, se você não estiver conflitando com as pessoas e você estiver experimentando com coisas que fazem sentido pra DAO, assim, é isso, você não tá, você não está errado. Ótimo conselho. Ótimo conselho. Fora do radar. Muita gente não pensa nisso, mas DAOs são ambientes bem... assim como qualquer empresa, né? Empresa também é difícil. Mas os DAOs especialmente geram bastante conflitos, né? Porque, enfim, as pessoas querem... acaba se tornando político, querendo algumas organizações. Chamo isso de gestão de ego. Setor de gestão de ego. Mas O Gus, ele tem a façanha de não ter brigado com ninguém até hoje. Será? Não, mas Comigo, essa skill, nunca brigou. ela vai longe, essa skill, porque é justamente, putz, se você, vamos supor, front-end, que é uma área que eu trabalhei muito, interage muito com marketing e designer. E, tipo, quando você é dev, eu, quando era mais dev, não pensava muito em pessoas e tal, geralmente você não gosta das pessoas de marketing. A design até consegue se interagir, mas de Geralmente você marketing não você gosta. acha que é bullshit, assim. As pessoas de dev acham que marketing é completo bullshit, não devia existir, assim. Então, Ô, tipo, Hermes, pra daí você interagir com essas pessoas, você precisa quebrar, entendeu? As barreiras. quando você é dev, você não gosta de pessoas. Ponto. Também, é isso. Tipo, Brincadeira. mas assim, tem que quebrar essas. Justamente, se você é um dev e tá entrando numa DAO, você vai ter que quebrar essa barreira mais do que se você só entrar numa empresa que, tipo, tem um monte de coisa te protegendo, assim, tipo RH e tal. Tipo, se você entrar numa DAO e é um front-end, você vai ter que falar com o designer, você vai ter que discutir com ele se você achar que alguma coisa tem que ir para outro lugar e vai ter que resolver com ele. E, tipo, o marketing também. O marketing vai querer que você faça alguma coisa que não tem nada a ver e você vai ter que conversar com o cara para chegar no meio termo que funciona para os dois lados. Então, assim, você ter essa skill, como eu falei, acho que era fundamental, porque geralmente, assim, talvez só as DAOs muito grandes, tipo a MakerDAO, vai ter já uma estrutura mais, tipo, tem um PM e tem um Agile Coach, e tem um não sei o quê, porque, tipo, de resto isso não existe, assim, né? Nos times menores isso não existe, você vai ter que você resolver qualquer problema que você criar, assim. Tipo, às vezes, muitas vezes, só do jeito que você respondeu a pessoa, ela já vai ficar triste. Então, tudo que você fizer, você vai ter que ser responsável e vai ter que ser mais prestar atenção holisticamente, assim, nessas relações com pessoas, assim. É que sim, mas eu gosto de fazer isso. Então, tipo, como eu gosto de fazer essa gestão de stakeholders e tal, aí pra mim funciona, assim. Boa. Deixa eu fazer mais uma aqui pro Worms. Guys, quem quiser subir, fica à vontade, tá? A gente tá aqui só eu, Gus e Vitão no ping-pong. A gente queria que vocês subissem. Ô, Worms, você comentou de produção de conteúdo, né? Construir em público, eu acho super legal. Mas principalmente para conta que é muito pequena, acaba sendo bastante difícil, né? Somado a construir em público, a ideia de você ir ativamente atrás de projetos, DAOs, pessoas e se relacionar com elas no Twitter, em outros locais, para conseguir essas oportunidades. Tem alguma dica que você daria? Por exemplo, um site para encontrar DAOs ou pessoas relevantes que falem sobre isso? Não sei se existe um canal específico para buscar mais ativamente. Assim, se você. Acho que, assim, saber inglês seria fundamental, né? Tipo, tudo acho que a gente falou de mercado e tal, eu tô meio que assumindo que a pessoa tem o inglês. Não, assim, eu não sei se assim, não tendo inglês, talvez, ou talvez até tenha, eu acho que em meetup no Brasil, se você tem um meetup local em qualquer lugar perto de você, e você vai, só esteja lá presencialmente, talvez nem precisa ouvir a palestra, mas só apareça lá, aí você vai começar a ver quem tá no mercado e encontrar alguém. Tipo, pra mim, evento tem um pouco. Eu não tenho muito saco de ficar em evento vendo palestra, assim. Mas assim, eu gosto de ir no evento e ficar do lado de fora, no fumódromo, conversando com as pessoas que estão por ali e, tipo, tentando fazer um networking, assim. Então, eu acho que isso é importante, assim. Se você não tem nada, se não tem um contato na área, talvez você vai ter que ir em um evento, assim, fazer, tipo, dar as caras lá, ver quem tá. Mas, assim, evento físico de longe não é a única maneira, né? Porque você estava falando de DAO e de foto e de você não precisa
Você não precisa dar a sua cara para contribuir. Então, acho que assim, você pode fazer meio que uma coisa parecida, só como eu falei, pelo Twitter, assim, começar a dar a cara. E é muito difícil, eu não sei dar outro conselho, porque tudo que me veio de bom desse ecossistema veio de dar as caras em público, de construir em público, jogar alguma coisa e ver tipo, o pessoal retornar, assim. Então esse é o meu maior conselho, assim, tipo, eu sei que se você, pra conta pequena é difícil construir em público, mas tipo, assim, você pode fazer igual contra grandes, você pode só postar, talvez você não pegue views agora, mas se você vai postando, eventualmente você pega uma, duas pessoas que vão gostando do seu conteúdo e você vai acumulando, assim, tipo, acho que ninguém fica grande da noite pro dia, assim, você tem que ir postando, você vai postar como pequeno até que você fique grande, e, assim, ficar grande, entre aspas, assim, não é nem uma meta, eu diria. Tipo, por exemplo, eu no Twitter eu não fico olhando seguidor, eu não posto algo otimizando que mais pessoas me sigam. Porque eu não quero fazer isso, assim. Eu gostaria que o que eu poste, sei lá, literalmente o pensamento meu e não importa, assim, não importa se você concorda, se você não concorda, se você vai me seguir ou não, tipo. Então, eu acho que você não precisa construir em público pensando em crescer o número de seguidores necessariamente. Eu acho que você postar pensando em agregar valor numa área, assim, tipo, se você deve, então, aplicar suas skills de dev, ou se você é marketing, como eu falei, marketing, qualquer coisa que seja, eu acho que isso agrega valor. E, tipo, daí, por mais que seja uma conta com 100 seguidores, um dia o que você postou vai ser, assim, se você já tá fazendo networking, aí você posta uma coisa muito interessante, aí uma página dá retweet, daí alguém, tipo, vê. Então, assim, você não precisa necessariamente ter seguidor para alguém interessante ver o que você tá postando, assim. E eu vou dar uma dica pro pessoal aqui, o café com NFTs, ele é uma oportunidade, cara, querendo ou não. É uma oportunidade que o pessoal tem todo dia, Isso. qualquer pessoa, de subir aqui, conversar com quem está sendo convidado, ou com a gente, tranquilo, e expor algum pensamento, alguma coisa também, e a começar a ser conhecido dentro da comunidade também. É isso, é das caras, né? Tipo, aparece aí, pergunta aí, eu. Exatamente. Bom, que as pessoas subiram depois dessa. Falar um DM aí pro Marcelo e já passar a palavra se quiser fazer uma pergunta ou um comentário. Depois do Marcelo pode ir o Sect. Não sei se falei certo. Sect. Vai lá, Marcelo. DM. É nóis, bom dia pra todo mundo. Primeiro agradecer o Space, que é muito foda. Agradecer o Worms aí, pô, muito rica essas informações que você passou. Eu acabei trabalhando também, assim, internacionalmente em DAOs, assim, eu não cheguei ainda a trabalhar numa DAO brasileira, é o meu sonho aí, mas, cara, muito bom isso tudo que você passou, são coisas assim que eu nunca tinha pensado muito nessas coisas. Aí você falou da questão de, tipo assim, de dar as caras. Eu acho que uma coisa interessante no Brasil, uma coisa que sempre chama atenção no Brasil, não sei se também no resto do mundo, é você fazer tipo assim, se você é a única pessoa na sua cidade ou no seu bairro que curte cripto, que gosta do ecossistema e tudo mais, cara, você faz um meetup, você mais 3, 4 amigos, tira uma foto, posta e marca as organizações que você quer chamar a atenção. Cara, assim, todo o que Nossa, assim, altos hack. Eu boto fé que isso funcionaria muito forte. tá ligado? Todo mundo geralmente fica muito, todo mundo no ecossistema fica muito animado quando as pessoas assim trazem novas pessoas para o ecossistema, e geralmente isso custa nada, cara. Você tipo assim chama a galera para tomar um suco, tomar uma cerveja, alguma coisa assim, e posta foto já tipo assim cripto, sei lá, Itapacetinga, não sei o nome da cidade. Mas, e aí, cara, Não, você mas isso que você tá falando é muito real, porque se você for ver, se você segue o Twitter assim mais e começa a ver as pessoas, você vê que quando alguém posta, comprei um café em El Salvador. Aí o vídeo pega 1 milhão de likes, assim, tipo. Sim. Acho que é isso, você tem que meio que ver Você já tá mais dentro, acho que, sei lá, do zeitgeist de cripto, você consegue ter essas ideias e ter mais visibilidade, assim. E, assim, uma outra parada que eu ia comentar antes de fazer minha pergunta é que, cara, uma das formas interessantes de você conseguir trabalhar numa DAO, às vezes, assim, você não tendo tanto uma presença e tudo mais, ou uma grande especialização, é você desenvolver um projeto que você acha que faz sentido para aquela DAO, como algo complementar, cria um Twitter, cria um Instagram, cria uma landing page ali, basicona do projeto, e assim, na direção daquela DAO, geralmente é bom algo na área de comunicação mesmo, e apresenta para a DAO, tá ligado?
tipo assim, apresenta como proposta mesmo, coloca lá Sim. o preço. E a minha pergunta é, cara, tem uma galera, acho que o Gus, acho que talvez você também mora fora do Brasil. Como é que foi a decisão de Eu moro em vocês de São morar Paulo também. fora? Ah, sim, é. Pô, quase Brasil, cara. Você tá na portinha aí. Eu Mas, moro tipo aqui, assim, eu nasci aqui, eu moro aqui. mas eu ia perguntar pra vocês, já pensou em morar fora do Brasil? E, tipo assim, tem uma galera, assim, cara, assim, a Web3 brasileira é gigante fora do Brasil. E aí eu queria saber, não só de você, mas também do Victor, do Gus e do Roger aí, como é que é essa questão de decidir ficar no Brasil ou ir pra fora? Valeu. Pra mim, assim, putz, esse negócio de ir pra fora ou ficar aqui vai realmente é muito de você, porque assim, hoje eu até conseguiria ir morar fora, eu gostaria por alguns pontos, mas tem outros que acabam me fazendo ficar no Brasil, assim, tipo, o Brasil acaba tendo um custo de vida meio baixo comparado com outros países, assim, e tem aqui, assim, consegue alugar um AP bom aqui em São Paulo e morar bem comparado com, sei lá, qualquer outra cidade mais, assim, dos Estados Unidos ou da Europa começa a ficar mais caro esses custos mensais. E aí eu também, assim, eu tenho família aqui, tenho bastante família aqui, tenho namorada, tenho gatinhas na casa que teria que viajar com um monte de gato. Então, assim, tem várias coisas que me fazem acabar, vou ficar aqui no Brasil mesmo, porque tá bom aqui. Mas também poderia ir para outro lugar. Então, eu não tenho, a minha opinião é mais que eu acho que é muito pessoal, assim, que vai te fazer mudar ou não. Porque eu acho que alguém com um pouco menos apego aqui ao país, ou com menos família, assim, tal, é mais fácil de decidir migrar, porque daí vocês têm um ganho em qualidade de vida aí que é bem interessante. Acho que talvez, dependendo para onde você vai. Falando por mim rapidinho, eu tenho o sonho de morar fora, mas admito que tem umas vantagens aqui no Brasil que são tentadoras. Para mim, principalmente a questão de que, assim, quem tá em Web3 ou trabalhando no digital, principalmente Web3, nossa moeda vira o dólar, né? Então a gente até esquece o real e fala, pô, quanto que eu vou ganhar aqui fazendo tal coisa em dólar? Acaba virando dólar. E se você ganha em dólar, qualquer 100 dólares que você ganha, pô, é o mercado do mês para duas pessoas, né? R$ 500, aí R$ 600 dá para duas pessoas quase fazer um mês de supermercado. Se você tá nos Estados Unidos, 100 dólares acaba não sendo muita coisa. Então esse é o ponto. Principalmente para mim Isso é. a moeda. Eu tenho muita vontade de morar fora, porque é algo particular meu, né? Desde pequeno, assim, eu sempre fui fascinado por filmes dos Estados Unidos, os cenários lá, toda aquela questão, a cultura. Então, realmente, sou apaixonado por isso e tenho esse sonho. Mas eu ainda fico tentado, principalmente pela moeda, né? E saber que hoje eu estou inserido num ecossistema que eu consigo ganhar em dólar. Então, torna as coisas bem melhores, né? De estar aqui. Esse é o meu lado. Não sei se o Vitão quer comentar também, antes da gente passar e o Gus, antes de passar pro... Eu queria ouvir o Gus. A minha opinião é bem parecida com a do Worms, assim. A parte mais difícil de morar fora é a família, né? Isso aí não tem nem o que falar. Isso aí, tese. Então, tipo, que nem esse final de semana eu tava com saudade do caralho da minha mãe. Por mais que eu falo com ela durante a semana, assim, mas não é a mesma coisa, né? Então, você tem a família. Eu tava até trocando ideia esses dias com meu cunhado, que ele também mora aqui, que a família é a primeira coisa que a gente acaba, entre aspas, né, renegando, deixando de lado quando você decide morar fora. E são os primeiros que você tem saudade, né? Então, se você tivesse esse apego aí muito forte, é complicado. Dói demais, assim, a saudade. Então, pô, se for um sonho ou se você odeia o Brasil, é pra dentro, que é legal. Mas, tipo, se não for, o Rod falou é tudo. Ganhar em dólar e morar no Brasil é top demais. Eu pensei uma coisa lá, só antes de passar a próxima pergunta, você tinha perguntado o que eu faria diferente. Eu pensei uma coisa, faria diferente. E eu acho que é um bom conselho para quem for começar. Faça anônimo se você for começar. E você se você não tiver nenhum tipo de seguidor assim que é de cripto e tal, você não tem absolutamente nada a perder começando como um anônimo. E você até tem bastante a perder dando a sua cara real, dependendo do que você for fazer, assim. Então, tipo, é mais fácil você só ser anônimo e se algum dia você não quiser mais ser anônimo, você revela, beleza? Mas aí você entende as consequências disso já estando no ecossistema de cripto por um tempo, assim, como anônimo, porque o ecossistema de cripto ele é muito aberto e eu acho que se você não tiver uma boa política de segurança e tal, você vai estar se expondo bastante
E, de novo, você ser anônimo, por exemplo, se você está procurando um trampo em DAO, isso não vai ser um empecilho, assim, elas aceitam pessoas anônimas. Ou, no limite, a pessoa que te emprega, você vai se revelar para ela, mas só, você não precisa se revelar para o resto do ecossistema e ela não vai te revelar também para o resto do ecossistema. Então, assim, meio que eu acho que você tem bastante a ganhar sendo um anônimo se você está entrando em cripto agora. Tipo, se você tem experiência, sei lá, em outra área e você acha que usar a sua cara vai ajudar, tipo, pondere isso se de fato vai ajudar. Assim, tem que ser de fato acho que um número de seguidores relevante para você continuar usando sua cara e não só fazer um anônimo se você for entrar em cripto, assim. Isso é uma coisa que eu faria diferente. Eu acho que teria feito anônimo e não eu só entrado, assim, com a minha cara e tudo mais. Boa. Vamos dar uma acelerada aqui que a gente já passou um pouquinho do horário. Vitão, você quer passar a palavra de hoje rapidinho antes do Seth poder falar? Boa. A palavra é. Boa palavra. Então? Isso é o verbo. Ok. Daqui a pouco a gente dá um heads up nos parceiros também. Seth, pode falar, Jam. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu nunca subo aqui, mas hoje eu achei muito legal o papo, porque eu cheguei atrasada, mas mesmo assim eu achei muito massa. E eu queria perguntar para o Worms como que esse bear market, principalmente na parte dos NFTs e da arte, que eu sou da parte da arte e tal, e eu gosto mais dessa parte. Como que eu isso gosto bastante disso também. Oi? Eu gosto bastante disso também, eu faço bastante. Legal, pô, muito massa. Como que isso tá, tipo, afetando as DAOs que você tá trabalhando? Porque, assim, eu acho que o landscape da arte, das PFPs e dos NFTs em geral, ele consegue ser muito doido às vezes, assim, e o lado do DeFi, ele consegue ser mais robusto, assim, pelo menos nas opiniões das pessoas, sabe? Eu vejo que a galera consegue ser um pouco mais otimista. E eu queria perguntar para você, pro Worms e para todo mundo aqui, tipo, como que vocês conseguem se manter, tipo, otimistas, assim, em geral, nesse bear? E como que vocês tentam passar isso para as outras pessoas? Porque eu vejo muita gente, assim, desistindo de tudo, assim, largando tudo. E eu fico, gente, não, por favor, fiquem, sabe? Tem tanta coisa boa para fazer ainda. Não, é uma pergunta difícil, eu vou tentar quebrar algumas coisas. Você perguntou primeiro de como é que fica as DAOs com arte e tal. Eu acho que tem uma separação, assim, porque, por exemplo, a Yearn, ela é uma coisa muito financeira. O máximo que ela tocaria em NFT, eu acho que ela não tocaria, assim, hoje, mas seria, tipo, algum sistema de empréstimo onde você deixa o NFT como colateral para fazer um empréstimo. Isso eu já vi que tem vários outros protocolos que fazem, então acho que não seria muito interesse da Yearn fazer, mas essa é a intersecção que eu vejo de NFT com DeFi, né? Você pode usar seu NFT como colateral, aí a partir daí você pode usar todas as ferramentas de DeFi em cima disso. Só que eu acho que tem uma outra coisa que tem DAOs, por exemplo, tem aquela Blizzard DAO, ou tem DAOs que elas são Nouns DAO também, elas são só focadas em coisas de NFT, e de cultura e de coisa de arte. E eu acho que, tipo, não sei se é para absolutamente todas as pessoas que vão entrar e vão gostar de como que funciona, assim, uma DAO, ou vão entrar nela e trampar, mas acho que se você consegue se aproximar como artista desses movimentos, te ajuda muito, porque daí, se você vai lançar uma coleção, alguma coisa do tipo, você vai ter vários colecionadores que tipo, tem grana e tem interesse, tipo, vai ter mais chance de olhar para sua arte do que se você só lançar no nada, assim. Então, eu acho que tem DAOs que olham só para NFT e faz sentido, acho que, e elas parecem estar de pé. Mas, assim, o que você está falando do sentimento, eu acho que, assim, tem que ter prudência, né? E tem que saber, cada um tem que saber o quanto que precisa para viver, o quanto que dá para guardar de grana, o quanto que dá para gastar. Eu acho que, assim, hoje um artista em cripto, você tem que estar disposto, talvez, a gastar uma energia um tempo antes de achar um retorno financeiro, assim, e se achar, né? Tipo, tem esse problema da arte, né? Então, assim, talvez para algumas pessoas, como o bear market, assim, com esses mercados mais seco, elas não vão achar, de fato, compradores agora e elas saírem um movimento mais prudente para elas mesmo, assim. Tipo, por mais que seja triste, sabe? E aí, quando o mercado voltar, talvez as pessoas consigam voltar e tenham refinado a arte delas para daí vender, assim. Então, eu sinto isso. Então, tipo assim, eu até entendo o sentimento negativo porque, de fato, o mercado tá mais seco e coisas mais especulativas, tipo, arte acaba sendo
por incrível que pareça, eu acho que é mais especulativo que DeFi ou cripto, né? E tá misturando os dois ainda, porque você tá pondo em cripto e é arte. Então, tipo, é muito, muito difícil de dar um valor. E nesse mercado mais seco, eu acho que fica muito difícil de vender, assim. Não sei se minha opinião te agradou, desculpa. Só tô Não, imagina, eu gostei da sua opinião. Eu acho que eu concordo, assim, com você em partes, assim, sabe? Ele é bem especulativo, sim, e agora no Bear, tipo, é uma loucura e as coisas ficam bem estranhas e os colecionadores ficam mais ressabiados, assim, sabe, de investir grandes valores, na minha opinião, né, como seria normal, eu acho, assim, mas eu ainda acho que tem muita oportunidade, assim, principalmente agora. Eu acho que, assim, como artistas... Não, isso daí sempre tem, porque se você vê até o mundo lá das altcoins, tipo, surge essas coisas tipo Pepe, aí depois surge outra coisa, tipo Unibot. Sempre surge alguma coisa que as pessoas vão ter dinheiro para colocar grana. Então, acho que se você é capaz de capturar, assim, que as pessoas querem lançar algo, até no bear market você é capaz de fazer uma grana, assim, mas é que é só muito difícil mesmo de você entender e capturar isso, lançar algo que dá certo, assim. Com certeza. Muito bom. Acho que é isso, então. Aqui, o Rony tava aqui, mas acho que ele desceu, não sei se deu ruim. Mas acho que passou um pouquinho o tempo também. Vamos liberar o Worms. Só antes de pedir pro Worms deixar um recado final, dá um heads up aqui para os nossos parceiros do Café, né, Vitão? A Piquenique e o Web3 Valley. O Web3 Valley acelerando projetos, né, startups de Web3, principalmente através do programa deles que chama Fast Track. Então tem todo um programa educacional com mentores, eu sou um dos mentores lá. E depois ali ajudando, né, com networking, conexão, e quem sabe ajudando até ali no primeiro funding do projeto, né, com investidores. E a Piquenique, todo mundo conhece aí, descentralizando rendimento, descentralizando investimentos através de DeFi, através de rampa cripto, e podendo trazer rendimento aí pra galera. É isso, Vitão? Algum comentário a mais? Antes de passar pro Arms? Tem um desafio que tá rolando com o pessoal da Piquenique. Verdade, tá valendo 200 ainda. Isso, R$200 até o final do mês. O mês acaba essa semana, né? Então, até o final da semana. Que quem desenhar, olha que coisa massa. Junta arte e DeFi, olha que coisa legal. Quem desenhar DeFi da forma mais simples possível, à mão, ganha esses 200. O melhor desenho, né? Ganha R$200. É isso aí. Boa. Worms, pode deixar recado final pra galera, onde que aí o pessoal pode te encontrar para trocar uma ideia. Se quiser deixar um convite, fica à vontade. Bom, eu fico pelo Twitter aí, então só se você mandar uma DM eu provavelmente vou ver. E no Telegram, que tem o mesmo nome do @ do Twitter. E agradecer aí, você tinha falado do Rob, né? O Rob, ele é da Pods Finance, então valeu aí, Rob, por toda a indicação aí. Eu conheci eles aí, eles já tiveram conversa com uma das pessoas que criou a Yearn, que é o André Cronje, que é um cara muito respeitado ali na área. E acho que o trampo da Pods é bem interessante também, da Pods Finance. Então só deixando aí um salve pra eles. Bom demais. Valeu demais, meus queridos, pela presença. Valeu, Worms, por ter aceito. Muito massa te conhecer. Espero que tenha curtido o meu papo. Valeu. Não, foi da hora, eu gosto de falar de... Boa. A galera que subiu para participar aqui agora no finzinho, fazer pergunta, obrigadão. E, guys, o episódio vai lá pro YouTube e Spotify do Café daqui a umas horinhas. Só jogar lá Café com NFTs que vocês encontram, para quem quiser acompanhar o episódio por completo aí. Posso dar um heads up rapidinho, Rod? Rapidinho. Esqueci. Manda. Hoje, 10 horas, quer dizer, daqui a pouquinho então, né? 45 minutos. Vai ter uma live minha e do Tim pelo Bankless Brasil. Aí, quem quiser ver lá, é só entrar lá na live e conversar com nós. Abraço. Boa. Então, beleza. Tamo juntas, meus queridos. Ótima segunda. Até amanhã. Beijo. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, Worms. Valeu.